Boa noite, meus irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Vamos abrir nossas Bíblias, como diz os castelhanos, tão amável. São João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o versículo 58 agora, estou saltando do 51 para o 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Bondoso e amado Deus, agradecemos o Senhor pelo pão, pelo livrinho, pelo maná, por esta mensagem que nos alimenta, que mata o nosso ego, essa mensagem que mata o eu e faz viver, ó Deus, o Senhor dentro de nós. Nos dê este pão nessa noite, este maná, para que possamos comer. Em nome do Senhor Jesus, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, Pai, que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Na verdade, nós não somos nem dignos de cantar. Não somos dignos nem de estar aqui. Mas foi a misericórdia do Senhor, Ele que nos salvou não somente pela graça, né? Efésios 2 e 8, mas a fé. A graça sozinha não nos leva ao céu. Tem que ter fé. Por meio da graça, salvo pela graça, mas por meio da fé. Porque a fé é Deus, a fé é a revelação, né? Imagina só que Deus entende a sua esposa, né? E você não entende ela. Deus entende o seu marido e você não entende. E você não pode entender a Deus, você tem que crer. Porque você vai dizer, mas eu não entendo o meu filho, não entendo a minha filha. E Deus entende. Você tem que crer em Deus, porque você não pode entender a Deus. Deus não se entende, Deus não se estuda, Deus se crê. Quanto mais nós que vivemos aqui nessa dimensão, nós vivemos menos de 10% do que viveram os humanos nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o homem que mais viveu foi Metusalém, 969 anos. Né? Adão, me parece, uns 950. E depois Davi disse que a nossa vida chegaria de 60 a 70, né? E depois disso aí era somente enfado e canseira. Eu estava pensando dessa geração de hoje, ela não vai chegar aos 50, ela não chega aos 50. Você pode ver que, como morrem jovens, né? De repente eu estou exagerando em 50, de repente eles não vão aos 40. Porque todos os dias, se você vê as notícias, é jovens que morrem. Então, eles não têm mais comida, não têm mais vitamina, mesmo que a ciência tenha avançado tanto, para que você possa viver. A ciência até busca descobrir uma pílula de vida eterna. Eles estão
tentando descobrir algo que você não venha morrer, a não ser por um acidente. Brindar o seu corpo. Isso foi sempre que o homem buscou não morrer. Mas o Senhor Deus disse para o homem e para a mulher: no dia que comeres, certamente morrerás. Um dia para Deus é 1000 anos. Nenhum homem chegou a viver 1000 anos. Mas no milênio, o homem vai passar os 1000 anos. Será 1000 anos de paz, que no princípio o homem não conseguiu. Por quê? Por causa do pecado, por causa da transgressão. O homem não chegou. Então hoje eu estou aqui com 68 anos. A maior parte de vocês são jovens, né? A minha mãe passou dos 100 anos, meu avô passou, meus avós passaram dos 100 anos. Tá? Mas hoje é impossível uma criança que nasça hoje vai chegar aos 100 anos. Será impossível, né? Que depois do rapto da esposa de Cristo, depois do rapto, haverá somente 3 anos e meio de grande tribulação. E isso aí vai culminar numa terceira guerra mundial. Não será como a guerra da Ucrânia, Israel e Hamas, não. Será uma grande tribulação, que não vai se comparar com as enchentes que já tem apavorado o mundo. Há uma enchente aqui, agora mesmo há uma enchente na Alemanha, guerra no Oriente, guerra na Europa, e todos esses problemas, porque a terra ficou, e o domínio ficou nas mãos de Satanás, e ele deu na mão dos homens. Porque toda política é do diabo, toda ela. Então, São João capítulo 3, versículo 16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só crer para ter a vida eterna. Não precisa tomar uma pílula que a ciência está tentando inventar para que o homem não morra, a mulher não morra. Mas eles não vão chegar lá. Me faz lembrar da Torre de Babel. Deus teve que confundir o idioma. Quando eles estavam fazendo aquela grande torre em Gênesis capítulo 11, a confusão das línguas. Então, o homem querendo chegar ao céu, com medo de um outro dilúvio. E Nimrod tinha encabeçado tudo aquilo ali. Alguns anos depois do dilúvio, e Deus veio e confundiu as línguas, eles se espalharam para toda parte. Vamos falar um pouquinho nessa noite, o último maná que desceu do céu. Nós estamos comendo o último maná que desceu do céu. Primeira vez que nós ouvimos falar de maná foi quando Israel saiu do Egito. O Egito, um tipo do mundo, da onde nós saímos, e no Egito eles comiam alho, cebola, carne, peixe. As iguarias do Egito eram diferentes das do deserto. No deserto não tinha alho, não tinha cebola, não tinha carne, não tinha peixe. No deserto era somente maná. Toda aquela carne, todo aquele charque que eles trouxeram do Egito terminou no deserto. Então agora a comida que eles tinham era um maná que vinha do céu.
Só que não podia guardar aquele maná para o outro dia, porque ele bichava. Mas como sempre tem pessoas teimosas, né? Alguns guardaram. E quando no outro dia eles foram ali buscar, estavam cheios de bicho. Então eles comeram aquele maná por 40 anos. 40 anos eles comeram aquele maná. E Jesus disse que todos eles morreram. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Agora, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E todo aquele que comer, ele disse, a minha carne vive para sempre. O comer esse maná. Agora, qual é o maná? O último maná que nós temos recebido é o novo nome. Isso foi pregado pelo pastor Osmar. O último maná foi e é o novo nome. É o que nós nos alimentamos. Veja que em Apocalipse 2, verso 17, me veio por último agora essa escritura. Você vai trazer um tema e não tem um embaçamento na escritura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, veja que naqueles dias era uma carta, hoje é um CD. Hoje foi um CD, né? Então, hoje, é essa voz. Da carta nós chegamos à voz. A mensagem. Depois da partida do irmão Brana, nós tínhamos a mensagem do irmão Brana. Sem a mensagem do irmão Brana, nós ainda estávamos no paganismo. Nós ainda estávamos consagrando mulheres pastoras, diaconisas, dando uma ceia sem revelação. Eu ajudei a dar muitas vezes na denominação, com pão de centeio, com bolachinha, com suco de uva, porque nós não tínhamos profeta. Nós estávamos ali apoiando a interpretação da denominação. Paulo disse, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, nós tivemos cartas durante as eras, mas quando chegou na última era, apareceu o gravador para gravar a voz. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Chegamos nos dias da voz. No jardim do Éden, o homem ouviu a voz de Deus. Mas antes de ouvir a voz de Deus, eles ouviram uma outra voz, que foi a voz da serpente, dizendo, não foi assim que Deus disse? E Eva ouviu a voz da serpente. Adão ouviu a voz de Eva, que era a serpente já estava encarnada nela. A serpente já tinha colocado a sua semente em Eva. Quando ela chegou a Adão, ela entregou uma mensagem
Por isso, Deus proibiu a mulher de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Porque ela não atendeu a voz do seu esposo para atender a voz da serpente. E na viração do dia, uma voz, Adão. Ele não chamou Eva, chamou Adão. Aonde estás? E ele disse, nós procuramos se esconder, porque nós estávamos nus, mas quem te fez saber? Não, a mulher que o Senhor me deu. Veja que um colocando a culpa no outro. Veja que aquela voz soou ali no jardim. Abraão ouviu aquela voz na Babilônia. Sai da tua terra. Era uma voz familiar para os filhos de Deus. Moisés ouviu aquela voz na sarça. E ele foi se familiarizando com aquela voz. Samuel ouviu aquela voz do templo. Samuel, Samuel. E ele pensava que era a voz do sacerdote Eli. Que era o sacerdote que estava ali chamando. Mas era Deus chamando o menino. Por que não chamou o sacerdote? O sacerdote estava caído, era um ministério caído, que tinha se afastado de Deus. E essa voz, os apóstolos ouviram essa voz. Os apóstolos presenciaram essa voz, quando ele se levantou no barco e disse, acalma a tempestade. Veja que a natureza conhece a voz que ele criou. Naquela mesma hora houve bonança. Então essa voz nós ouvimos nesses últimos dias. A voz do sétimo anjo é a mesma voz de Deus. E nesse dia, Apocalipse 10, 8 a 11. Agora veja, que o ministério quíntuplo tem que ter cabeça. Ele tem que ter guia. Senão ele não vai direcionar o povo ao lugar certo. Não pode existir ministério quíntuplo sem guia, sem a mensagem de uma só pessoa, sem esta voz, não vozes, voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus tem nos dado este último maná. Agora, o apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele disse, verso 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal. Veja que quando o irmão Branham esteve além da cortina do templo, ele disse, eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. Na sua primeira e segunda etapa, ele teve que trazer a mesma coisa. Porque São Paulo tinha o padrão. E Branham não podia sair fora daquele padrão, porque Paulo lançou o fundamento. Então São Paulo disse, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe, todavia não o tenhais como inimigo, mas demonstrai-o como irmão. Então, o nosso último maná, que desceu do céu para nós, foi o novo nome. É o novo nome. É a nossa mensagem. Agora, o novo nome é a mensagem de uma só pessoa. O quíntuplo prega o novo nome, mas um quíntuplo que prega o novo nome e não tem a mensagem de uma só pessoa, é cego e de nada sabe.
Porque não existe quíntuplo sem cabeça. Nos dias do irmão Brana, o quíntuplo tinha que falar a mesma coisa que ele falava. Hoje o quíntuplo tem que falar a mesma coisa que João pregou. O quíntuplo tem que apontar João. Tem que mostrar esta voz. Abraão restaurado 45. Abraão, quando finalmente ele venceu, lhes foi tirado o nome de Abrão. Disse: você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão. Lhes deu parte de seu nome, passou seu nome para Elohim, H-A-M, Elohim. Em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas, vê? E eu te faço pai das nações. Então eu mudei e te dou parte do meu nome, pai das nações, H-A-M, vê? Abraão. Esta é uma boa sentença. Você já pensou nisto? Um grande evangelista hoje chamado Graham, G-R-A-H-M, só com 6 letras, Billy Graham. Pense nisso, como Deus em sua misericórdia. Veja que Abraão, Billy Graham não veio com 7 letras. Porque se ele tivesse 7 letras no seu nome, ele seria o anjo, a era de Laodiceia. Ele seria o mensageiro. Ele seria Deus em uma carne. Agora, quando o juiz mudou, foi um juiz que mudou o nome de Bran para 7 letras, porque Deus estava trabalhando com aquele menino, desde o nascimento. Quando aquela voz veio daquela árvore e disse: nunca bebas e nunca fume, nunca contamines esse teu corpo, porque terás uma obra para fazer quando tiver maiores de idade. E ele se assustou, porque ele não conhecia a voz. Ele disse para sua mãe: um homem me falou da árvore. E ele estava nervoso, ela levou ele no médico. Mas ele foi se familiarizando com a voz. O problema é que as pessoas não se familiarizam com a voz. Você vai se familiarizando com a minha voz, os meus filhos se familiarizam com a minha voz, a minha esposa. Quando eu ligo, ela sabe que é eu. Meus filhos sabem que sou eu. Não precisa ver meu rosto, a minha imagem, só ouvindo a voz. Quando você se familiariza com a voz de Deus, você não precisa ver o seu rosto, a sua imagem, só ouvindo, porque Romanos 10 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por 23 anos, nós temos ouvido aqui no Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos, esta voz. Nós estávamos ouvindo Brana. E quando nós passamos a ouvir João, nós passamos a entender o que Brana estava pregando. Porque os pregadores da primeira e segunda etapa não entenderam novo nome, visão da tenda. Quando vem João, ele disse: isso já está revelado. Ele disse: isso aqui é comida, isso aqui é maná. Veja o que ele diz em Abraão restaurado. Quando Abraão finalmente venceu, seu nome não é mudado enquanto você não vencer.
Abraão venceu a família, venceu a religião, venceu a denominação. E Deus veio trabalhando com ele. Venceu Sodoma. Ele teve uma tentação para ir para Sodoma. Era os Estados Unidos da época. Mas ele venceu. Ele creu, olhou firmemente para o autor e consumador da fé. E de todos os homens da terra, Deus o escolheu. Deus lhe deu parte do seu nome. Agora, veja só que Abraão não é o tipo do mensageiro, Abraão é o tipo da noiva. Podia ser a sua esposa, Sara. Sara é a dúvida. Para ser mãe, Deus teve que mudar o nome dela também, para gerar o Isaac. Abraão, Deus mudou o seu nome para poder receber Elohim. Deus mesmo. Aí o irmão Brana, quando ele vem, ele nos mostra que os dois anjos era só uma sombra da manifestação de Ororobit e de Billy Graham. E aquele que Abraão lhe chamou de Senhor, ele não disse que era ele. Mas quando João come o livrinho, come esse último maná, nos mostra que aquele que Abraão lhe chamou de Senhor foi o que se manifestou nesse tempo, no homem chamado William Branham. Você vê que se torna assim difícil, a gente escuta os pregadores da mensagem, e eles não falam nisto, porque Deus escondeu isso dos olhos dos sábios. Eles são sábios na mensagem, e entendido, e revelou aos pequeninos. Ele mostrou isso aos pequeninos. E a eles, a gente vê eles hoje trazendo um movimento de cura divina. Orando para que as mulheres tenham filho, as mulheres que têm ventre fechado. Isso é bom, mas não é fé de rápido. As denominações fazem melhor. Eles têm dons, porque os dons são dados sem arrependimento. Romanos 11, 29. As denominações fazem melhor do que estes personificadores dentro da mensagem. Agora, aquele que Abraão lhe chamou de Senhor, ele tinha uma mensagem para Abraão. Era uma mensagem de rapto. Era a mensagem do filho prometido. Você pode ver que a igreja duvidou. Sara, a igreja. Eu, uma mulher velha, ter prazer ainda com meu Senhor? Ela riu. E aquele que conversava de costa para a tenda, disse, por que Sara ri-se? Ela riu dentro dela. Ela disse, eu não ri. Queria chamar Deus de mentiroso. E o irmão Brana disse que Deus não matou Sara ali, porque teria que matar Abraão também. Porque os dois eram uma carne só. E se Deus matasse ela, tinha que matar Abraão. Por isso, ela foi poupada, mas ela riu. Ela quis dizer que Deus era mentiroso. Não é isso que faz a igreja hoje? Não viu o que o apóstolo São Paulo disse? Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, hoje a nossa palavra é por essa mensagem que João pregou. Deixou tudo gravado. Ah, mas nós já temos Brana, mas não entendia Brana. Nós cremos no batismo, cremos na ceia. Só aí.
como se vestir, as 3 etapas da graça. Mas quando entrou nos mistérios, nós não entendemos. Foi necessário, porque tinha que ter um profeta. E Deus trabalha com um só. Não podia ter 2 profetas nos dias do irmão Branham. Quando o irmão Neville levantou para profetizar, ele também tinha dom de profeta. Ele interpretava sonhos. O Senhor Deus acordou o irmão Branham numa madrugada e disse: vai, fala com o pastorzinho que você tem na igreja. Eu estou falando como está escrito. Diga para ele que eu chamei você, não foi ele. Na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade. Irmão Branham foi lá, acordou o irmão Neville na sua casa, chamou ele, foi até a floresta e disse: irmão Neville, o Senhor Deus mandou te falar. Que ele chamou foi a mim, não foi você. Agora, depois que o irmão Branham partiu, passou 40 anos para aparecer outro profeta, para explicar o que o irmão Branham não pôde explicar. Apareceram muitos, mas eram guias falsos. Eles não tinham luz do novo nome. Eles tinham um maná estragado, de outro dia. No 157, Abraão restaurado, ele disse: ele é Jeová Deus em minha carne esta noite. Quando ele está orando, ele disse: ele é Jeová Deus em minha carne esta noite. Você recebe o novo nome quando você vence. Por isso vem um momento de teste. A gente vê os cristãos sendo testados. E chega uma hora que você não pode ajudar a não ser pedir misericórdia a Deus. É aquela hora do teste. Não tinha Ló por perto, não tinha a dona Ló por perto, não tinha os sobrinhos de Abraão, nenhum deles. Nem Eliezer estava por perto. Ele venceu. Ele teve que, no capítulo 17 de Gênesis, passar pela circuncisão, depois de 90 anos. Cortar. Circuncisão é tirar o excedente, o prepúcio. Ele e toda a sua casa, vários dias, 7 dias, me parece, ou mais, de dor para se curar. Ele venceu. Ló não foi circuncidado. Ló não conheceu circuncisão. Ló é um tipo de virginécia, não conheceu o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. O que significa a circuncisão? É tirar fora o excedente. Aí Deus lhe deu o quê? Novo nome. Tu não vai te chamar mais Abrão, mas Abraão. E quando Jesus venceu, e ainda no primeiro selo 276, ele disse assim: veja, toda vez que uma vitória é ganha, ou algo se dá, um nome é mudado. Quando Jesus venceu, ele não se chamou mais Jesus do céu. Porque Jesus é o nome Salvador. Branham não é o nome Salvador. Ele não se chamou mais Jesus. Ele subiu com um novo nome. É como Abrão. Não era mais Abrão, era Abraão. Ele lhe deu o H, parte do seu nome. Quando Jacó lutou com Deus, Jacó não tinha vencido até então. Mas o dia que ele lutou com Deus, ele saiu vitorioso. Ele recebeu um novo nome. O Senhor disse: tu não te chamarás mais Jacó,
Mas Israel, quando José saiu da prisão, interpretou os sonhos de Faraó, seu nome foi mudado de José para Zafenate-Paneá. Quando seus irmãos desceram ao Egito, conversaram com ele. Ele conversou com eles através de um intérprete. O governador não chamava José? Zafenate-Paneá. E não podia conversar com ele olhando nos olhos dele, tinha que baixar a cabeça. E José entendia o que eles estavam falando. Porque ele sabia o hebraico, o aramaico. Seu nome tinha sido mudado, ele venceu na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar agarrou a ele saiu correndo, largou sua roupa para trás, teve que enfrentar a humilhação, a prisão. E as prisões naquela época, como hoje, em alguns países, não é coisa muito boa. Ele venceu na prisão. Na prisão, na casa de Potifar, ele era profeta. Na prisão, ele era profeta. E quando ele chegou diante de Faraó, ele fez a barba. E Faraó não lembrava do sonho. Mas um profeta, você não precisa contar o sonho para ele. E José detalhou o sonho das 7 espigas mirradas, seca, e das 7 espigas granulada. José detalhou o sonho das 7 vacas magras devorando as 7 vacas gordas. E depois que ele declarou o sonho, o rei lhe colocou como governador, vencedor, e lhe deu um novo nome. Como o pastor Osmar prega, ele disse, e foi dado esse novo nome por reis, por imperadores, monarca. Como o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles receberam um novo nome. Quando eles foram para o palácio da Babilônia, Daniel também recebeu um outro nome. E Jesus, quando ele venceu a morte e o inferno, ele subiu com um novo nome. Você está aqui nessa noite, através da internet, crendo nessa mensagem, comendo esse último maná, porque você venceu. E quando o profeta de Deus manda aquela carta, a carta áudio ao irmão Liveu, que já está com o Senhor, ele disse, li, Gran, G-R-A-H-M, tem 6 letras, significa o homem, o mundo. Mas B-R-A-N-H-A-M é perfeito, é perfeição. Este é o último maná que ele tem dado para a sua esposa nesse dia. Deus te abençoe.